Agora você vai ouvir mais um testemunho do projeto de vida de pessoas que foram abençoadas. Preste bastante atenção e guarde cada palavra, porque neste testemunho Deus falará ao seu coração. Boa noite, irmãos. Meu nome é Mariana, eu estou aqui para testemunhar não somente do projeto de vida do ano passado, mas também desde o primeiro, né? Porque o meu grande sonho sempre foi que minha família se convertesse e que pelo menos viessem na igreja, né? É claro que a conversão é mais importante, né? Não só vir na igreja. Mas o meu coração ficou muito feliz de ter visto meu pai, a minha mãe e a minha irmã comigo na igreja. Para muitos isso pode parecer normal, né? Mas para mim não é. E foi uma alegria muito grande no meu coração. E eu sei que por mais que seja pequeno, seja só uma vez, né? Eu creio que isso é só o começo da minha bênção, né? E também de muitas outras pessoas que passam pela mesma coisa que eu, né? Às vezes uma mãe que ora pelos filhos, ou então um filho que ora pelos pais, como eu. E isso foi uma grande bênção para mim, ver eles aqui. Eu peço isso desde que eu conheço Jesus. E também em 2004, eu pedi para Deus que eu queria não só estudar no ensino médio numa escola normal, eu queria estudar numa escola técnica. E eu fiz o vestibulinho do Fernando Prestes e a minha pontuação não foi muito boa. E eu tinha colocado no projeto de vida de 2004. Aí, quando veio a primeira chamada, eu não estava nela. Aí eu meio que esqueci assim da segunda e da terceira chamada. Aí eu liguei um dia lá e já estava na terceira chamada. E eu fiquei nervosa, né? Falei pro homem, mas eu estava na segunda chamada, meu número já passou. Aí ele falou assim, hoje é o último dia para ter que as pessoas venham. Então, tem 8 pessoas para vir. Se essas 8 pessoas não vierem até as 8 horas da noite, eu posso devolver a sua vaga. Aí isso era de manhã, então tinha tempo para essas pessoas irem. Mas eu orei e pedi para Deus que se fosse da vontade de Deus estudar ali, que ia ser a minha vaga. E daí eu passou a tarde toda, aí chegou perto das 8 horas, eu liguei para ele e já fui fazer a minha matrícula porque essas 8 pessoas não tinham ido e ele pôde devolver a minha vaga. Aí, como eu estudava numa escola técnica, eu queria fazer um curso técnico também. Isso foi um outro projeto, né, quando eu já estava lá. Foi em 2006. Aí eu pedi para Deus, né? E nessa época eu estava fazendo capelania no regional. E nenhum curso lá do Fernando Prestes me interessava. Aí quando eu comecei a fazer capelania, eu achei interessante a área da enfermagem. E aí no Rubens tem o curso de enfermagem. E eu fiz a prova, né? Daí no dia que Deus, lá no regional, Deus falou comigo e tal, eu saí de lá e lembrei da palavra que o pastor uma vez pregou, que a gente deve falar com as coisas inanimadas. E eu dei uma volta no Rubens e a hora que eu parei na porta lá, tava cheio de gente, tinha gente no ponto de ônibus e tal. Aí eu falei com a porta, porta, você vai me ver passar aqui muitas vezes porque eu vou estudar aqui ainda, em nome de Jesus. Eu falei e aí eu fiz a prova, eu fiz 33 pontos. Aí eu falei, deve ser muito pouco, né? Porque o curso de enfermagem é um dos mais concorridos e tinha 30 vagas. Aí veio a primeira chamada e eu passei na primeira chamada, sendo que a minha pontuação era para nem eu estar na lista de espera da segunda chamada, que quem estava na segunda chamada tinha no mínimo 36 e eu estava na primeira chamada com 33 pontos. Então eu passei, fiz o curso, foi uma bênção. E aí, quando chegou a hora de trabalhar, porque acabou o curso, eu queria trabalhar na minha área. Foi aí que eu entregava currículo, eu orava, eu ia pra frente quando a pastora falava, o pastor, pra gente orar para quem que estava desempregado, né, e clamei a Deus. Deus abriu uma porta para mim que você pode perguntar para quem for. Eu trabalhei na UTI neonatal do Santa Lucinda e lá é referência. E ninguém trabalha numa UTI neonatal sem um mínimo de experiência. E eu entrei lá, eu não sabia nada. Eu aprendi tudo, desde abrir uma incubadora até procedimentos mais complexos. E eu fui, assim, tive lutas lá, que Deus sabe, e além do fato de a gente não ter experiência,
a luta espiritual mesmo, né? Mas Deus me honrou, eu saí de lá sabendo que eu fiz o meu melhor e foi para Deus. E assim, eu saí de lá com muita experiência e também muito abençoada, né? Meu sonho sempre foi fazer faculdade. Daí, eu sempre pus em todos os projetos, né? E nesse último projeto de 2009 também. E aí, no outro emprego, eu não tinha condições de fazer a faculdade pelo horário, nunca dava certo. E aí, Deus me tirou de lá e abriu uma porta melhor, né? Aos olhos humanos, muitas vezes pode não parecer melhor. Eu trabalho hoje como recepcionista, não é na área de enfermagem. Mas eu estou muito feliz lá e creio que foi Deus que abriu, por isso que eu estou me sentindo muito melhor. E lá eu estou sendo abençoada e vou poder fazer a faculdade de graça, né? Porque eu sou funcionária da faculdade e vou poder fazer uma faculdade que, assim, antes eu pensava que eu gostava da área de enfermagem, gosto ainda, mas o meu sonho é fazer o curso de Direito, né? E se Deus prover na minha vida, como eu creio que Ele vai prover, o mês que vem eu vou começar a faculdade e vou terminar ela na bênção, né? Em nome de Jesus. Esse é o meu testemunho. E eu creio que tem uma palavra, né, que diz que quando Deus dá uma bênção pra gente, o nosso coração fica feliz. E isso foi a bênção que Deus colocou na minha vida, não só essa, como muitas outras. Deus tem me abençoado e vai abençoar cada um de nós, porque Deus deu a salvação para nós, né? Tem uma palavra que Deus fala que quando a gente pede uma coisa e Ele concede, é alegria para o nosso coração. Então, quando a gente pede com fé, não tem por que Deus negar. E Ele só não dá quando não é na hora certa. E eu sei que Deus tem para nós, não só para mim, como todo mundo que está participando, nem que vem um dia só, ou que não pôde vir outros, Deus vai honrar e vai abençoar a gente. E eu creio nisso. E eu louvo a Deus pela vida do pastor João, que me acolheu desde o primeiro dia, eu lembro disso. E da pastora Ana Maria também, que mesmo às vezes não sabendo, né, diretamente, eles nos abençoam. E eu louvo a Deus pela igreja, a nossa igreja. Muito obrigada. Muito bem, você ouviu esse testemunho maravilhoso. E eu aguardo você para participar desse projeto de vida 2010, onde Deus mudará a sua vida também. Eu creio, e a palavra de Deus diz, tudo é possível àquele que crê. Vem com a gente, Projeto de Vida 2010.